Está aqui a apresentação, está aqui, Simão. E vai passar lá no telão, do lado não dá para ver. Aqui no quadro frente para trás. Gente, eu queria começar dizendo que o Conselho Gestor não é remunerado, viu, gente? Essa é a primeira informação que preciso passar para vocês. O Conselho Gestor, os catadores, os membros da sociedade civil, do poder público, não tem remuneração. É um trabalho que é feito de forma voluntária para criar um fundo importante para os catadores, como eu me referi. Esse fundo, na verdade, nasceu do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é um plano discutido na Conferência Municipal do ano passado. O prefeito decretou o plano em abril desse ano e esse plano já previu a necessidade do município montar um programa de coletas seletivas de resíduos sólidos, né? Diferente da forma de gestão anterior. Esse aqui é o diagnóstico, eu vou passar porque é mais para informar. A cidade de São Paulo tem 20 mil toneladas de resíduos coletadas todos os dias. E 10.500 toneladas são de resíduos domiciliares. Só para saber o potencial. E esse número não é muito diferente do Brasil, que alguém pode dizer, bom, mas a minha cidade é diferente. Mas, em média, 35% dos resíduos coletados na cidade de São Paulo, como de resto em todas as cidades, são resíduos domiciliares secos. E desses aí, 70% são recicláveis. Então veja que potencial que a gente tem para manejar os resíduos numa cidade e esse resíduo gerar renda, emprego para os catadores. Que está aqui exatamente essa fatia, essa pizza que está aqui apresentada, o verdinho aí dessa pizza, são os resíduos orgânicos. O que está em laranjado e amarelo, os resíduos secos, 35%, e 14% são rejeitos. Aqui, gente, não vou gastar muito tempo nessa figura, mas só para entender, esse aqui é o quadro do nosso plano de gestão. A meta é que hoje nós tínhamos, né, antes das centrais mecanizadas, 1,8% era desviado do aterro, que é esse quadro cinza nesse mapa do lado esquerdo, e a ideia é a gente chegar em 2033 com apenas 20% dos resíduos no aterro sanitário, ou seja, só vai para o aterro sanitário aquilo que é rejeito. E os resíduos vão ser todos reciclados e reutilizados. E esse mapa, ele mostra, o que está em laranja é tudo que vai ser feito na cidade para retirar os resíduos recicláveis secos e dar uma outra destinação para esses resíduos, que é por meio da reciclagem, da coleta seletiva. Eu vou passar aqui um pouco mais para chegar na proposta do que nós estamos fazendo aqui na cidade, porque é importante ter uma dimensão. Nós vamos passar um quadro daqui a pouco para fazer a realidade do nosso fundo da cidade de São Paulo. Mas é importante saber o potencial que ele tem. A cidade de São Paulo são 95 distritos. Desses 95 distritos, a nossa proposta é que essas duas centrais que foram inauguradas, uma em junho de 2014 e a outra em julho de 2014, ela já tem capacidade de triar o triplo da capacidade que tinha de triar antes. Agora, com a ampliação da capacidade de triagem, já foi possível aumentar a coleta seletiva na cidade, porque o nosso problema era ampliar a capacidade de triagem, porque ampliando a capacidade de triagem, a gente tinha condições de ampliar a coleta seletiva, porque não adianta fazer a coleta seletiva e depois levar para o aterro, tá certo? Então, ampliou a capacidade de triagem pelas centrais mecanizadas e, com isso, a gente tem condições de ampliar a coleta seletiva. E a nossa meta, né, é que a gente consegue chegar ao final desse ano com a coleta universalizada em 40 distritos dos 95 distritos da cidade. Eu estou falando de algo
próximo de 40% a 45% de todos os distritos da cidade de São Paulo, passando coleta seletiva todos os dias, toda semana, em todas as casas e em todos os domicílios. Esse resíduo vai para as centrais mecanizadas e as centrais manuais das cooperativas conveniadas, as 22 cooperativas. Aqui é um mapa mais para ver que nós vamos chegar aí no final de 2016, saindo da triagem de 150 toneladas dia para 1.470 toneladas dia, o que vai significar multiplicar por 10 a nossa capacidade de triagem e aqui nós já estamos considerando a ampliação da capacidade de triagem também dos galpões de triagem atual, que vão ser modernizados com recurso do BNDES, né? Então, nós chegamos em 1.470 toneladas diárias que vão passar a ser triadas, tanto nas cooperativas mecanizadas quanto nas cooperativas convencionais. Importante falar que esse fundo que a gente está discutindo é um fundo que nasceu para melhorar a condição das cooperativas atuais e também dos outros cooperados que estão isolados na cidade. Os catadores que ainda não são cooperados, não são associados, eles precisam ingressar no sistema. Então, o modelo que foi criado foi exatamente para ter uma perspectiva desses catadores que sempre ficaram à margem e com um sistema formal, aonde você, triando resíduos, criando um fundo privado, permite incluir aqueles que não são hoje atendidos pelo sistema. Eu vou apresentar, nem todo mundo teve ainda a oportunidade de visitar as centrais mecanizadas. E como o secretário se referiu, essas centrais mecanizadas são centrais mecanizadas que deixam o Brasil em igualdade de condições dos países europeus, o Japão, os Estados Unidos. E o que é mais importante, o prefeito sempre fala, né, Simão? São centrais mecanizadas com inovação tecnológica, mas com um trabalho social importante, porque dentro dessas centrais mecanizadas, essa aqui é da Ponte Pequena, são mais de 500 metros de esteira, não é? Que separa os resíduos. Essa daqui é da Ponte Pequena, separa 8 tipos de resíduos, não é? E nós temos lá os catadores trabalhando nessas centrais mecanizadas, em torno de 70 catadores, e esses catadores recebem R$ 1.500 líquido todos os meses, não é? Agora, por quê? Porque esses catadores estão na condição de catadores contratados já pelo município de São Paulo, com dispensa de licitação, para processar o resíduo. E o que é importante? Esse resíduo processado, qual foi o acordo com os catadores da cidade de São Paulo? A prefeitura dá o resíduo em pagamento para os catadores e esse resíduo compõe um fundo, de tal forma que esse resíduo comercializado, ele alimenta o fundo e o fundo é utilizado para distribuir o recurso para todos os catadores. Como eu falei anteriormente, o fundo ele é dos catadores da cidade de São Paulo. Esses catadores que trabalham são 70 catadores. Quando ampliar e chegar na plenitude da central, isso aqui duplica, nós vamos ter em torno de 120 catadores nessa central mecanizada, e a outra também da ordem de 120. A condição de trabalho é muito melhor, são condições climatizadas, e essa central também nos orgulha muito, é a central Carolina Maria de Jesus, que é uma catadora centenária da cidade de São Paulo. Essa central recebeu o nome dela porque esse ano de 2014 é o ano do centenário da Carolina Maria de Jesus. Teve agora, né, Simão, a FLIC, que é uma feira internacional de literatura, feita pela Universidade Zumbi dos Palmares, que tiveram literários do mundo inteiro discutindo a obra da Carolina Maria de Jesus. E essa central recebeu o nome dela, e nós tivemos a presença da filha dela participando da inauguração dessa central. Nessa central, essa foto aqui é do dia da inauguração,
presidente Lula esteve conosco lá, teve o prefeito, o secretário Simão, muita gente da sociedade de São Paulo participou desse evento, e aqui mostra um pouco a condição de trabalho desses catadores. Aqui também nós temos uma quantidade grande de catadores nessa central mecanizada. Então, somando a central Ponte Pequena com a Carolina Maria de Jesus, nós temos já algo da ordem de 150 catadores envolvidos e já recebendo R$ 1.500 líquido, e a cooperativa recebendo valor aí para manter a parte do seguro de vida desses catadores, todo o fundo de reserva também. Aqui é uma foto da central. Essa foto é uma foto que mostra uma visão geral da central mecanizada, né? Aqui nessa central, Emília, queria chamar a Miriam para compor, ela compõe aqui também o nosso conselho gestor. Vem para cá, Miriam, por favor. A Miriam é do ECOAR, Instituto ECOAR, e que participa aqui conosco do conselho gestor também. Essa central de triagem, ela tria 13 tipos de resíduos, né? Então é feita a separação com óticos e depois nós temos uma cabine dos catadores que fazem o controle de qualidade dessas centrais. Mas aí as pessoas podem perguntar, mas o que aconteceu na cidade? Aqui nós temos os números, né? Da ampliação da coleta seletiva. Agora, setembro, outubro, nós ampliamos a coleta seletiva em mais 11 distritos. A cidade tinha 75 distritos com coleta seletiva, passou a ter 86 distritos. Nós vamos chegar ao final do ano universalizando a coleta seletiva em 40 distritos. E, gente, vão ser mais de 2 milhões de pessoas da cidade de São Paulo com coleta seletiva. Guarulhos tem em torno de 1.200.000 habitantes. É como se a gente tivesse universalizado a coleta seletiva em quase 2 Guarulhos. Então é um número muito grande, que isso só foi possível com a ampliação dessas centrais mecanizadas, né? Combinando a tecnologia com esse trabalho de inclusão, né? Os caminhões passaram a ter uma nova identidade visual, a cidade passou a ter um programa dentro do plano de gestão, a separação de resíduos secos. Daqui a pouco vai ter dos orgânicos e os rejeitos, os orgânicos em marrom e os rejeitos em cinza, e nós começamos uma campanha chamada Eu Jogo Limpo com São Paulo, que tem a finalidade também de fazer educação. Agora aqui, gente, eu entro propriamente no fundo de coleta seletiva e logística reversa com a inclusão de catadores da cidade, né? Como eu falei, as centrais mecanizadas têm a perspectiva que a gente consiga triar 500 toneladas todos os dias. Esse resíduo triado, a cidade de São Paulo dá em pagamento esses resíduos aos catadores. E alguém... Bom, mas o que a cidade está fazendo para os catadores? Para ampliar a coleta seletiva, a cidade teve que fazer o investimento nas centrais e, além disso, nós estamos estimando que vai gastar todo mês 2,4 milhões de reais para ampliar a coleta seletiva para o resíduo chegar na central de triagem. E a cidade de São Paulo faz a coleta e dá o resíduo em pagamento não só para os catadores dessa central mecanizada, para todos os catadores da cidade, porque o resíduo comercializado, ele capitaliza esse fundo de coleta seletiva e logística reversa com a inclusão dos catadores. E aí, na verdade, gente, esse recurso não é mais da prefeitura. Esse recurso foi contratado pelo próprio fundo, não foi contratado pela Anlurb, foi contratado pelo próprio fundo, o agente operador, que está aqui representado pelo Ricardo Camargo, está aqui também o Hélio, o Ricardo Celoto, que fazem parte do agente operador, tem o pessoal da área de comunicação, e ele foi contratado pelo Conselho Gestor. O Conselho Gestor abriu o edital, chamou aqueles interessados em apresentar uma proposta, e o agente, por que chama agente operador? Ele é o agente operador do fundo para fazer, ele se responsabiliza com toda a parte de comercialização dos resíduos,
com toda a parte de movimentar os recursos, e ele dá uma garantia ao Conselho Gestor para que, caso haja algum problema, o Conselho Gestor ele tenha garantias para fazer essa operação. O Conselho Gestor do Fundo, importante dizer, é um Conselho Gestor representado por todos que estamos aqui, é um Conselho Gestor que os votos são iguais, quem vota por último é o poder público, e aí tem a votação inicial, dos catadores, depois da sociedade, e o poder público vota por último, exatamente para dar oportunidade da formação de opinião por parte da sociedade e dos catadores, e o agente operador, portanto, aí ele é responsável pela comercialização. Nós discutimos já a contratação da rede de comercialização para fazer a comercialização e aproveitar da expertise da rede, já foi discutido no fundo. A remuneração das cooperativas contratadas em regime especial, porque é importante dizer, gente, nós temos 3 tipos de modalidade de cooperativa da cidade de São Paulo. Antes a gente tinha os convênios, só que convênios são muito frágeis do ponto de vista jurídico. A partir do novo modelo, nós passamos a fazer a contratação dos catadores a partir da dispensa de licitação e a contratação dos catadores em 3 regimes. O regime especial, regime de transição e regime pleno. Em regime especial, são os catadores das 2 centrais mecanizadas, porque com esses catadores contratados em regime especial, surge o fundo. No contrato de adesão assinado com essas cooperativas, surge o fundo, surge o Conselho Gestor e surge o agente operador. E a partir desse fundo é que vai ser possível de redistribuir e apoiar as novas cooperativas e os outros catadores que não fazem parte dessas 2 cooperativas. Então, o recurso do fundo é para quê? Para ajudar a apoiar os novos catadores que queiram se constituir em associações, em cooperativas, tanto da capacitação quanto a parte jurídica para formar as novas cooperativas. O recurso do fundo será utilizado para isso. Vai ser utilizado também para equipar novas cooperativas com equipamento, prensa, o equipamento necessário, eventualmente reforma em galpões, né, e outras coisas que o Conselho Gestor definir, porque o recurso ele é do fundo. E o agente operador, na verdade, ele tem a função de operar esse recurso do fundo e ele atua sempre a partir da decisão do Conselho Gestor. Ele é operador a partir das decisões do Conselho Gestor. E aqui, o que se fez para criar esse sistema? Primeira coisa, foi feito o cadastramento de todas as cooperativas que quisessem e querem serem contratadas pela ANURB. Porque você sabe que pela lei de licitações, pela lei de resíduos e pela Política Nacional de Resíduos, o poder público não pode contratar catadores que não estejam cooperados ou associados, que sejam de baixa renda. Então, para ser contratado pela ANURB, tem que formar essa condição. Então, a ANURB fez o edital, chamando as cooperativas para se cadastrarem, as cooperativas se cadastraram, e aquelas que foram cadastradas assinaram um contrato de adesão. Aí alguém pode perguntar, bom, mas contrataram? E as outras cooperativas que queiram se beneficiar? O cadastro está aberto. Ainda é possível serem cadastradas, e cadastradas já assinam um contrato de adesão com a ANURB, que logo depois já podem receber os recursos do fundo, esses recursos discutidos pelo Conselho Gestor. Então, o fundo, ele tem um regime, ele tem um regimento, ele tem um estatuto, e esse fundo e esse Conselho Gestor, ele foi constituído num processo de seleção. Para constituir o Conselho Gestor, nós passamos por esse processo. Então, foi feito o cadastramento das cooperativas no regime especial, aquelas das 2 cooperativas da Central.
no regime pleno são aquelas cooperativas que depois que se conseguir chegar na capacidade máxima das centrais mecanizadas, também vão receber resíduos das concessionárias e vão poder receber do recurso do fundo, de distribuição do recurso do fundo, por meio do pagamento de serviço ambiental urbano. Então, a ideia qual é? Esgotou a capacidade das centrais mecanizadas, amplia a coleta seletiva, leva o resíduo para essas novas cooperativas e elas vão, além de receber o resíduo para triar, vão poder comercializar o resíduo e, além disso, receber recurso do fundo como distribuição de recursos do fundo. As cooperativas em regime de transição são aquelas cooperativas ainda conveniadas com o LURB, que vão poder fazer uma escolha se vão para o regime pleno, né, ou se ficam ainda como conveniadas, mas é por isso que elas chamam de transição. Bom, em linhas gerais, era isso que eu queria dizer, né, apresentar para vocês, e é muito pouco tempo para dar a noção. Nós vamos ter ainda espaço para debate, e a ideia qual é, gente? Nós vamos ter daqui a pouco, logo agora, uma apresentação do agente operador, mas eu queria dizer para vocês, o agente operador vai apresentar os dados do fundo, tá certo? Como agente operador, qual foi a situação encontrada, como é que foi o nosso planejamento estratégico que o Conselho Gestor fez. Nós fizemos um planejamento estratégico, discutimos um conjunto de metas, um conjunto de ações, para botar de pé esse sistema. Por quê? É um sistema novo, ele é inédito. Nesse momento agora de 2014, vocês vão ver aqui pela demonstração que o agente operador, embora ele tenha sido contratado, eu vou dizer isso aqui porque eles não vão poder falar porque eles são parte integrante, mas eu vou dizer que o agente operador não retirou ainda 1 centavo do fundo. Está trabalhando todo esse período, porque a ideia é capitalizar o fundo. Então eles estão trabalhando ainda de forma, nesse momento, muito profissional, dando conta de cumprir as suas responsabilidades, que são contratuais, mas estão com esse recurso retido no fundo, para permitir que o fundo, esse ano ainda, de 2014, já tenha recurso. Eu aproveito para dizer para vocês o que foi decidido pelo Conselho Gestor, que o fundo já vai pagar agora, nesse ano de 2014, ainda tendo chegado muito poucos resíduos nas centrais mecanizadas. Porque, como eu falei, como a central entrou em operação agora no mês de junho e julho, nós ainda estamos na fase de adesão da sociedade, né? E é claro, você passa o caminhão para a coleta seletiva, não é de uma hora para outra que as pessoas aderem, né? Então, o que o Conselho Gestor definiu que vai ser feito nesse ano de 2014, aonde vai ser aplicado o recurso do fundo, daquilo que vai ser possível aplicar. Primeira decisão, o recurso do fundo vai ser alocado para fazer a contratação dos catadores da cidade de São Paulo, para fazer educação ambiental e de casa em casa, naquelas áreas onde a cidade cresceu a coleta seletiva. Então, os catadores vão ser contratados para fazer educação ambiental e em casa a casa e dizer para as pessoas, olha, separe o seu resíduo, vai passar um caminhão coletando, a gente precisa dos resíduos para aumentar a quantidade de resíduos que chega na central, porque esse recurso vai para o nosso fundo e vai melhorar a nossa condição de vida. Então, a gente leva uma consciência social das pessoas e ambiental. Então, a primeira decisão é contratar os catadores que hoje não são conveniados conosco, outros catadores que a gente já consegue ter o recurso para já ter uma melhora para esses catadores. Então, uma parte dos recursos que foi decidido pelo Conselho Gestor, da ordem de 150 mil reais, vai ser usado para esse primeiro trabalho da educação ambiental. Segunda ação, aportar recurso para fazer a regularização de catadores que não estão ainda associados ou cooperados. Então, vai ter recurso do fundo para ajudar juridicamente a esses catadores, para eles se associarem ou cooperados, para fazer a inclusão no cadastro da ANLURB.
Então, e além disso, contratar profissional da área de contabilidade para ajudar essas regularização. E a última decisão, a terceira ação, é aportar recurso para a capacitação desses catadores que ingressam no sistema. Então, o fundo vai fazer isso. E, por último, depois que a gente pegar esse recurso, fizesse toda essa parte de regularização dos catadores, já incluiu alguns catadores no sistema, poder aportar recurso para equipamento e infraestrutura de cooperativas que já podem ser contratadas já com recurso do fundo, contratada pela ANUB para receberem recurso do fundo. Bom, gente, de forma geral, era isso que eu teria para apresentar para vocês. Vamos continuar debatendo, ainda esclarecendo um conjunto de informações, mas a nossa perspectiva é que o fundo, ele é inédito. Nós tivemos que fazer um trabalho de contratação do modelo jurídico fiscal para emissão de nota, tributário, mas se contribui para botar de pé um modelo que a gente acha que é importante. Repito, não é a solução para o país, mas é a solução que a cidade de São Paulo está discutindo com os catadores da cidade de São Paulo. Obrigado.